Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo e hoje nós vamos conversar de uma forma breve, mas com várias informações pertinentes sobre um dos livros mais interessantes que foram lançados aí depois dos anos 2000, no que se refere a falar sobre distintas realidades que existem no Brasil. O livro ao qual me refiro vai aparecer aqui em algum lugar, chamado O Abusado, O Dono do Morro, Dona Marta. Livro esse escrito pelo jornalista Caco Barcelos. O Caco Barcelos é provavelmente muito mais conhecido pelo seu trabalho como jornalista na Rede Globo, no programa Profissão Repórter, mas ele também já apresentou, fez reportagens para o Fantástico durante muito tempo, para o Jornal Nacional, para outros jornais da emissora também. O Caco Barcelos ele é reconhecido não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo, como um dos grandes jornalistas da sua geração. E está aí já com mais de 70 anos de idade, em atividade, fazendo trabalhos sempre de muito fôlego e com uma acurácia jornalística sempre muito presente. Ou seja, estamos falando de um jornalista tarimbado, um jornalista que realmente sabe o que faz e sabe como fazer o seu trabalho. Esse livro, O Abusado, ele retrata o Brasil, né, de uma forma bem nua e crua. Por que eu digo isso? Porque ele explora as contradições que existem no mundo. Né? Da mesma maneira como existem os traficantes no morro, que agem fora da lei, né? Isso é explorado. Em nenhum momento ele parte numa defesa cega de nenhuma causa. Ele expõe, olha, nós temos aqui traficantes que agem fora da lei, cometem crimes, cometem assassinatos, porém, por outro lado, existe uma polícia que, ao invés de cumprir com sua função social, sua função política também na sociedade, age fora da lei, por sua vez também. E nesse meio, entre os traficantes e entre a polícia, existem os cidadãos que tentam levar uma vida ao menos digna, que tentam viver por suas próprias maneiras e acabam não conseguindo, acabam ficando sempre relegados a uma situação de pobreza extrema ou uma situação de violência, de medo de perder a própria vida a qualquer momento. Portanto, é um livro que nos traz uma reflexão muito pertinente sobre a forma como se dão essas lutas pela dignidade, as lutas pela existência na sociedade. E é interessante nós verificarmos os discursos que são abordados no livro, porque ao mesmo tempo em que os traficantes, no caso ali ele fala do Juliano VP, né, o codinome do Marcinho VP, ao mesmo tempo em que se trata de uma pessoa que vive no mundo do crime, ou seja, à margem da lei, fala em justiça social. Uma justiça social que seria alcançada, que seria buscada pelo caminho extraoficial, né? Pelo caminho que abre mão da via estatal para ser realizada, porque não vê saída, né? Não vê formas de realizar essa justiça social, essa redistribuição de renda, de garantir dignidade às pessoas pela via oficial do Estado. Porque o Estado já não alcança mais as pessoas que vivem no morro. Tanto é que o morro surge, né, isso aí, voltamos à aula de história lá do ensino fundamental, os morros surgem, as favelas surgem justamente porque os indivíduos foram marginalizados na sociedade, marginalizados pela ação do Estado propriamente. Desde que houve a abolição da escravatura, do trabalho escravo no país, os indivíduos se tornaram livres entre aspas, porque
Do ponto de vista econômico, eles continuavam cerceados, continuavam sem ter saída, continuavam sem ter meios para viver, meios para subsistir, e não podiam viver nas regiões nobres da cidade, não podiam viver nos cortiços onde demandava pagar aluguel. Portanto, o que sobra? Sobraram os morros, sobraram as regiões onde a habitação seria difícil, onde a vida seria intragável. Né? Então você perceba que já desde o surgimento dessas regiões, desses aglomerados de pessoas, há uma marginalização que é patrocinada pelo Estado, certo? E a sociedade civil, daí que eu me refiro, que se encontra alheia ao Estado, me refiro à sociedade civil empresarial, me refiro às elites propriamente, elites que compõem o Estado, mas que de certa forma também estão fora dele por envolverem-se mais com trabalhos privados, também não dão brecha para a penetração desses indivíduos, para a sua introdução na sociedade, nem mesmo enquanto sociedade de consumo. Então, o que se percebe no enredo deste livro, que traz uma história verídica, é que existe um fracasso em termos de uma socialização brasileira, da criação de um Estado em que o indivíduo seja aceito e que os indivíduos de qualquer etnia, de qualquer forma de manifestação cultural possa viver, de fato, de uma forma que seja minimamente tragável. Bom, dito isso, né, tendo esse panorama do que é que o livro trata, né, qual é esse pano de fundo, eu não vou entrar em detalhes da história do livro, porque acaba sendo um spoiler, né, para quem nunca leu, e eu sempre defendo que os livros sejam lidos, né, porque você tira as suas próprias conclusões de acordo com a tua leitura, de acordo com toda a bagagem que você traz à vida. Quando você se põe a ler algo, você tanto desenvolve tua capacidade cognitiva, quanto você passa a imaginar e encontrar soluções por conta própria. Então, na questão da história não entro, mas sim na perspectiva de comentar as práticas que foram utilizadas. Falei do autor, falei sobre essa questão social que envolve a história, o desenvolvimento que nós encontramos nesse livro. E é interessante falar também dos métodos e da trajetória jornalística que o Caco Barcelos teve para contar a história. Em determinado momento do livro, ele mesmo se expressa sobre essa questão. Ele expõe que a produção do livro começa a partir de pedidos do próprio Marcinho VP, porque anos antes o Caco havia publicado o livro Rota 66, que fala sobre a polícia em São Paulo, que trabalhava com uma prática genocida, propriamente. Ao invés de fazer o trabalho constitucional para o qual ela deveria estar voltada, fazer um trabalho de extermínio na capital paulista. O Marcinho VP, traficante, no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta, Morro Santa Marta, aliás, ele toma conhecimento desse livro e ele pensa, poxa, nós precisamos ter um meio para expor que a polícia também pratica violências aqui no Rio de Janeiro. Muito embora ele fosse um traficante e também estivesse fora da lei. Mas ele queria que aquilo fosse exposto, porque na linguagem jornalística corriqueira, oficial, desse jornalismo do dia a dia, o que aparece é só um lado da história. Quase nunca se expõe que a polícia também está errada,
E quando isso acontece, acaba havendo uma série de movimentações, de tentativas de censura de toda a ordem. Portanto, aí o Marcinho dá um jeito de chamar o Caco para conversar. E como que eles têm esse contato? Porque como o Caco Barcelos trabalhava fazendo reportagens, e aí é um jornalista que de fato cumpre seu papel, reportagens de cunho social, e no conversar com as pessoas menos favorecidas, subindo o morro, muitas vezes para fazer esse tipo de reportagem ele precisava pedir autorização dos donos do morro. Que no caso não é a prefeitura, não são vereadores, são os traficantes. E assim criou-se uma forma de contato. O Marcinho pede para que o Caco produza uma biografia dele. O Caco Barcelos fala, não, peraí, eu não posso me comprometer a contar a tua história. Por que eu contaria a tua história? Mas, com o passar do tempo, ele vê que as coisas que ali aconteciam, nesse mundo do tráfico, elas tinham uma certa visão, uma certa necessidade de ser repercutida. Então ele passa a contar a história através do cruzamento de uma série de depoimentos das pessoas que ali viviam, das pessoas que eram envolvidas no tráfico. A única exigência que ele fez às suas fontes era que não falassem de planos para o futuro, porque ele não queria ser considerado como envolvido ou como cúmplice de ações criminosas futuras. Então ele queria saber do passado, como que morreram seus companheiros, como que eles foram parar ali no morro, de que maneira que eles se conheceram, como que era desenvolvido o trabalho deles no tráfico, de que maneira que eles socializavam, enfim, qual que era a vida que eles levavam. E a partir de uma série de entrevistas, só com o Marcinho foram ali diversas entrevistas com horas e horas de duração, tardes inteiras de conversa, tudo gravado, um elemento importante de ser observado, porque diferente do outro livro que já foi comentado aqui no canal, vou colocar o link dele aqui em cima, aqui eu não tenho muita noção agora onde que ele vai aparecer, mas o livro do Truman Capote, A Sangue Frio, o Truman não gravava suas entrevistas, o que acaba levando a gente a pensar, poxa, mas será que aquilo está de fato sendo transcrito com fidelidade ao que aconteceu? O Caco não, o Caco gravou e não apenas gravou, como foi tudo transcrito. Ou seja, dá a possibilidade de verificação, porque não dá para a gente confiar totalmente na memória. Ainda mais um jornalista que está trabalhando com uma pauta agora, depois vai trabalhar com outra pauta, houve diversas versões, e aí, quem falou tal coisa? Será que você não está se confundindo? Então, aí um elemento importante que ele fez, e que ele revela os passos do seu trabalho, porque não tem nada a esconder. Aí alguém poderia dizer, mas Alexandre, você que é um sujeito que é tão contra, fala tão mal do jornalismo declaratório, como você está falando bem desse livro? Ora, porque não é jornalismo declaratório. O jornalismo investigativo, ou um jornalismo com base em dados, ele não fica preso à declaração. Veja só, para a gente diferenciar o jornalismo declaratório, você pode pegar ali Eliane Cantanhede, nem sei se pronuncia direto o nome dela, mas também não faz diferença, não é alguém muito importante, mas que ganha dinheiro, isso que é o triste. Faz jornalismo com base naquilo que alguém disse. Mas o político disse tal coisa, veja só. E reproduz aquilo como se fosse uma verdade, como se tivesse tamanho interesse. O que não tem. E o que difere as entrevistas que o Caco fez desse jornalismo puramente declaratório? Ora, o cruzamento das fontes, o cruzamento de informações, o retorno à fonte e refazer a pergunta, verificar quais foram as respostas e cruzar essas respostas com documentos oficiais, cruzar as respostas com respostas de outras fontes que não são do mesmo grupo. Aí você consegue objetivar, Você consegue pegar um documento,
ver qual foi a narrativa e cruzar essas informações e observar, opa, será que tem algum furo aqui? Vamos buscar então qual é o que pode estancá-lo, sabe? Então nós vemos aí uma série de elementos muito importantes na produção desse livro, que é uma grande reportagem e que vale muito a pena ser lido. Então, com isso fica exposto aqui. A ideia é fazer sempre vídeos breves, mas que tragam algum conteúdo e que ajudem, talvez, na escolha do que ler ou mesmo a pensar como que é construído, como que é encadeado esse livro. O último comentário sobre a linguagem, né, que ele faz questão de expor o linguajar, as gírias, da forma como as pessoas falavam, então mantém uma certa fidelidade a esses elementos que ajudam também o leitor a se colocar no campo onde ocorre a história e assim talvez compreender um pouco melhor o que ali se passa. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Confira também os outros vídeos aqui do canal, talvez acabe se interessando por algum. E é isso aí. Inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário com o que você pensa sobre o livro ou sobre o que achou deste vídeo. E até a próxima.